Bom dia, boa tarde, boa noite, mente inquieta, mente inquietante, abelha, girassol. Pessoal, hoje eu vou falar sobre 8 de janeiro, para a gente não deixar isso morrer. Como eu já disse, os nossos presos e exilados políticos estão sendo esquecidos e quem tem a chance de realmente poder ajudar ou ajuda, oferece ajuda por 3, 4 dias, levanta um dinheirinho para essas pessoas e às vezes para as famílias dessas pessoas, depois somem, ou pior ainda, para aqueles que se exilaram, se vira por aí. E depois saem alardeando para os 4 mundos que estão ajudando os exilados políticos ou as famílias dos presos políticos. É isso que acontece. O pessoal da Argentina era aquela briga entre o 4922, que se achava mais no direito de estar lá na Argentina refugiado que 4921, e acabava que as doações eram perdidas por aí, não eram distribuídas de forma igual. Em vez do pessoal se unir, o pessoal, infelizmente, se desuniu. E é desunido tanto entre os próprios exilados, quanto as pessoas que poderiam ajudar as famílias dos presos e exilados políticos, por causa de briga de ego, de briga de grupinhos, entendeu? E isso é que não dá certo. Muita gente, é claro, do 4922 ajudou o povo do 4921, mas muita gente também se achava mais no direito de estar na Argentina que o pessoal, porque era do 4922, do que o pessoal do 4921. O pessoal que foi pela Cordilheira dos Andes, né, foi subindo para atingir os Estados Unidos, passou por uma situação deprimente, enfrentando risco de estupro, de sequestro. Teve uma turma que foi sequestrada, enfrentou floresta selvagem. Isso parece filme de aventura, mas não é. É a triste realidade de um exilado político, de uma exilada política. Imagine se você é mulher, então. Então, a gente não está aqui para brincar. Quem quiser fortalecer o canal, faz o favor de fortalecer, de divulgar e de bater na tecla, que a gente precisa se unir, não se espalhar por aí. A direita precisa se unir. Inclusive esses grupos internacionais, presidentes, por que Donald Trump está mandando para cá quem está exilado nos Estados Unidos? Porque Milei permitiu que essas pessoas, dessas 5 pessoas fossem presas lá na Argentina. Não dá para entender, sendo que existem vagabundos trazendo gente de fora para cá para dar asilo político para corrupto. E a direita desunida, inclusive gente falando mal de exilado político como se fosse vagabundo sem conhecer a realidade e ainda se vangloriando, vomitando que está ajudando. Que pouca vergonha é essa? É um prostíbulo mesmo. Por isso, o Brasil tem que enfrentar o que está enfrentando, que é uma ditadura ferrenha que só está avançando. Eu não tenho que poupar ninguém. E como hoje de manhã o Alberto falou no giro de notícias, é o seguinte, que enquanto ontem os senadores, né, comemoravam a festa junina, hoje está beirando, se é que já não foi, para aumentar o número de deputados, a votação, e podia ser feita pelo celular, é mole? Gente, onde que vocês estão? Onde que vocês vivem? A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Por que já não embargou essa empresa, não tentou arranjar uma forma de embargar essa empresa chinesa que explora minério na Amazônia?
Isso aqui está virando cada vez mais um prostíbulo. Sinto muito, sinto muito. Enquanto isso, as pessoas vão ficando mais sem liberdade. É isso que acontece. Bom, gente, eu vou começar com uma matéria do dia 24, ontem, do Bureau de Comunicação Ana Maria Semin, tá, gente? Porque eu estava lendo a matéria uma outra matéria da Ana Maria Semin, explicando a situação de uma refugiada que resolveu sair da Argentina para não ser presa. Aliás, a situação do pessoal lá na Argentina não está nada bonita. E eu não sei o que essa Comissão de Relações Exteriores faz. As únicas pessoas que eu vejo realmente empenhadas, atualmente, o Girão e a Damares. No resto, é tudo blá, blá, blá e rede social. E não é assim que se trabalha. E o coitado do Eduardo Bolsonaro, claro, né? Que está tentando fazer alguma coisa lá. Aliás, eu queria saber quem é advogado, tem escritório de advocacia e que denuncia tanta podridão, né, dessa ditadura que o Brasil tá entrando e não se sabe mais quando vai sair. Por que esse pessoal já não ajudou esse pessoal que foi pedir asilo político lá, sem cobrar um puto? Não, preferem... não, né? Não, né? Preferem ganhar. Eu não estou ganhando nada aqui. Às vezes tenho uma visualização, duas, mas estou fazendo meu trabalho. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na cara. Se eu quisesse, estaria numa assessoria de comunicação e imprensa. Até hoje, estaria aí, um indicando o outro, se eu tivesse continuado do lado errado. Mas preferi fazer o que é certo. E para fazer o certo, demora para se ter fruto. Mas pelo menos a gente deita a cabeça e sabe que não está se vendendo. E isso daí fica para aqueles deputados do Centrão, senadores do Centrão que votam a favor desse prostíbulo que se tornou o Brasil. Bom, vamos lá, gente. Ana Maria Semin, Bureau de Comunicação, 24/6 de 2025. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vinculada à Organização dos Estados Americanos, OEA, recebeu nesta terça-feira, 24/6, uma denúncia urgente relatando graves violações de direitos humanos contra Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa, de 37 anos, detida desde janeiro de 2023 no Presídio Feminino Distrital Federal, no Presídio Feminino do Distrito Federal, conhecido como Colmeia. Cumpre pena de 14 anos em regime fechado por estar na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Segundo os advogados de defesa, Ana Flávia, mãe de um menino de 8 anos e avó de 2 netos, está em situação crítica após contrair CV-19 dentro da unidade. Não recebeu atendimento médico e sofreu ameaças após tentar relatar o ocorrido. Ela também enfrenta um quadro de depressão profunda, hipertensão e, segundo o relato recente, está com fortes sintomas gripais, sem acesso à medicação ou agasalhos, o que, segundo a denúncia, aumenta o risco de pneumonia e óbito. Fazendo um parênteses aqui, o pessoal relatava que as meninas lá na Colmeia sofreram horrores, eram muito maltratadas. Já os homens lá na Papuda, não, assim, pelo menos com uma certa dignidade eram tratados, só que não podia entrar, enquanto que traficante do outro lado, né, recebia cigarro, entrava tudo, não entrava nem bolacha para preso político, nem bolacha entrava, era um sacrifício
entrar, nem bolacha entrava. Bom, vamos lá. A peça jurídica responsabiliza diretamente o PGR, vocês sabem quem é, por ter negado 2 vezes o pedido de prisão domiciliar, apesar dos laudos que indicam grave risco à vida. Quem foi colocado lá na Procuradoria, vocês sabem quem, né? Que colocou. A direção da Colmeia também é citada por negligência médica e por manter um ambiente que advogados classificam como cruel, desumano e degradante, especialmente no bloco 7, onde estão internas com transtornos psiquiátricos e sem assistência mínima de saúde. Filho menor em estado de sofrimento. Ana é mãe de Isaac Daniel Monteiro Rosa, de apenas 8 anos, que enfrenta uma grave situação de sofrimento emocional após a prisão de sua mãe. O caso foi acompanhado pelo Conselho Tutelar da Estrutural DF, que relatou sinais de regressão comportamental e instabilidade emocional severa na criança. Sem a presença da mãe, Isaac está sob os cuidados da avó materna, Maria Luzimar Batista de Souza Rosa, de 58 anos, que também enfrenta problemas de saúde e sobrecarga emocional. De acordo com o relatório do órgão, Isaac apresenta episódios de agressividade, insônia, perda de peso, dificuldades escolares e conflitos frequentes com a avó. Diante do quadro alarmante, o Conselho requisitou atendimento psicológico imediato para a criança e uma vaga em atividades de contraturno escolar, na tentativa de amenizar os impactos da ausência materna e garantir proteção ao desenvolvimento de Isaac. Segundo o colegiado, a estrutura familiar atual não tem sido suficiente para oferecer suporte necessário, colocando em risco o bem-estar emocional, cognitivo e social do menino. Os advogados alegam que a situação viola diversas normas legais, tratados internacionais, incluindo o artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê a prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos, a Constituição Federal e as regras de Mandela da ONU. A denúncia ainda aponta a existência de um sistema penal seletivo que, segundo os signatários, pune com rigor mulheres pobres e politicamente marcadas, ao mesmo tempo em que oferece tratamento mais brando a figuras públicas com influência, citando o caso da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, que obteve prisão domiciliar após pouco mais de 3 meses de detenção. Assinam a petição os advogados Ana Caroline Sibut, Luiz Felipe Pereira da Cunha, Taniele Teles Camargo Padoan e Hélio Garcia Ortiz Júnior. Tá aí, gente. Essa putaria, me desculpem, tem que acabar. Agora eu vou deixar com vocês um convite e que se dane palavrão hoje, porque eu estou muito estressada com essa história toda. Que cada vez que eu recebo notícia nova, eu fico assim. Me perdoe, Senhor Jesus, a gente não pode ter ira no coração, mas fica difícil demais. E como eu não estou visando neste exato momento e neste vídeo nada, além de justiça pelo 8 de janeiro, eu vou deixar com vocês o convite para quem puder ir. Por favor, não deixe de comparecer no dia, neste domingo, dia 29/6, na Paulista, às 14 horas, pela liberdade,
pela justiça. Justiça para todos, não só para todes, mas para todos, que já inclui todas, todos, todes, e lá por aí vai. Entendeu? Para todo mundo. Porque esse país tem que ter justiça, é para todos, sem distinção de sexo, raça, cor, opção sexual, etc. e tal. É para todos. Bom, cansei. Cansei, sem lado político, sem nada. Olha, os líderes evangélicos, esse aqui é um apelo dos líderes evangélicos. Começa com Cláudio Duarte, depois vai para o Silas. Vamos lá. Oh, perdão, gente. Que eu abaixei o som. Espera aí. Vou voltar lá. Olá, pessoal. Nós não podemos apoiar a injustiça. Justiça já. Como povo de Deus, nós sempre oramos pelo Brasil e vamos continuar orando. Agora, oração sem ação, qual é o valor? Eu quero convocar todos vocês para neste domingo próximo, 14 horas, na Avenida Paulista, nós tomarmos uma atitude diante de tanta injustiça, de ver patriotas inocentes serem condenados. É domingo agora, 14 horas, na Paulista. Justiça já! Justiça já! É a abominação diante de Deus, é a justiça. Olá, queridos. Uma das coisas mais abomináveis para Deus é a condenação de inocentes. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. Justiça já! Justiça já! Olá, povo de Deus. Estou aqui para fazer uma declaração. Não podemos aceitar tantos inocentes condenados e com penas tão desproporcionais no Brasil. Justiça já. Jamais concordaremos com a injustiça. Justiça já. Vamos estar na Paulista. Um Brasil melhor, com justiça e liberdade. Por mim, por você, por nossos filhos, dia 29 de junho, Avenida Paulista, às 14 horas, justiça já. Tá aí o recado, pessoal. E aqui é o depoimento do advogado do nosso querido Braga Neto, falando a realidade, mandando a real. Porque tudo isso que está acontecendo é para pegar a peça principal do tabuleiro do xadrez, que é o candidato antissistema, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá, vamos acompanhar. Ou que quando teve a oportunidade de falar. Isso é uma pena que não tenha sido gravado para que toda a imprensa e todos que acompanharam o processo desde o início pudessem constatar a afirmação textual do general Braga Neto, que afirma, perdão, que ele estava mentindo. É uma pena, o direito de defesa foi violado, a prerrogativa da defesa de atuar foi violada, mas o ato foi feito, foi reduzido inteiro. Agora vamos aguardar o andamento. Todos mantiveram as versões ou teve alguma mudança, pelo que o senhor conseguiu observar? Não, todos mantiveram, o Mauro Cid ainda se contradiz mais ainda. Ele mente o tempo inteiro, né? Uma pessoa presta 10 depoimentos, ele mente aqui, mente ali, estava constrangido, estava de cabeça baixa, enfim, eu espero... Mas assim, doutor, seu silêncio as novas contradições. Quais contradições que ele coloca ali? Que são detalhes que ele coloca, ele uma hora ele diz. Agora ele trouxe um terceiro lugar, que poderia ter sido entregue o dinheiro, um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega do dinheiro? Não tem. Aliás, ele não tem prova de nada. É uma colaboração, Qual foi o terceiro lugar que ele disse que teria sido entregue? Ele fala na garagem, ele fala uma segunda garagem e depois... Quer dizer, como é que detalhe... Desculpa, doutor. Na sala de usuário. Como é que um detalhe desse... Eu digo isso porque como não foi gravado, é importante que a opinião pública tenha esse respeito. Como é que um detalhe... ele disse outra coisa. Ele disse o seguinte, vocês
vocês vão lembrar do interrogatório dele, que ele faz um gesto, um pacote no dia, lembra que ele faz assim, faz assim. Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Ela estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu. Ele mente demais. É assustador. Eu espero que uma pessoa que mente. Vocês viram, né, pessoal? Fora isso, tem o Paulo Figueiredo também, que depois, ontem, enquanto os nossos senadores estavam fazendo a festinha junina, né? Estavam mais preocupados com a festa junina. Quer dizer, o pessoal lá fora é obrigado a se matar, ou porque está como exilado político, ou porque está denunciando, né? E o pessoal aqui dentro está mais preocupado com festa junina. Aliás, a esse respeito do depoimento do Paulo Figueiredo, eu quero que vocês acompanhem o Valores do Ocidente e o Giro de Notícias de hoje de manhã. E Valores do Ocidente de ontem, tá? Que tá tudo lá. Eu gosto de fazer coisa diferente, um pouco diferente do que os outros canais fazem. E Gilmar Mendes está sendo investigado lá em Portugal, né? E vamos ver no que vai dar, né? Mas, assim, eu não gosto de falar muita coisa, né? Para não ser precipitada. E a nossa democracia pujante também não permite. Aliás, o Ancapsul também trouxe notícias sobre o depoimento do Paulo Figueiredo lá para o governo dos Estados Unidos, tá? E eu gostaria muitíssimo que vocês não deixassem de ir à Paulista, quem puder, vá, dia 29 de junho, 14 horas, tá? E vou ver aqui. Tem uma outra palhaçada aqui, mas eu não vou nem comentar. Uma placa de uma fazenda, fazendo sátira com S3F, que o bonitão mandou tirar. E é isso, gente. São as notícias, né? E o que sobrou da democracia no prostíbulo chamado Brasil. Bye. Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar o vídeo, tá bom? Tchau.